Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu cumprimento os colegas do Pleno, juntamente com o Procurador Regional Eleitoral, a digna advogada aqui presente e os servidores da Casa. Já indago se há algum apontamento a ser feito em relação à ata plenária 8.508. Se não houver nenhuma observação, correção, proclamo aprovado. Quero participar a todos que, em razão da ausência justificada do colega desembargador Pedro Sakamoto, em razão de férias, que os processos 10.739, o 37.735 compõem respectivamente 2.1 e 2.2 da pauta, e o 10.302 2.3 continuam sendo adiados em razão do pedido de vista. E considerando também a ausência do desembargador Pedro Sakamoto nas sessões de hoje e de amanhã, fica consignado em ata que a conclusão do julgamento ocorrerá na sessão plenária do dia 26/9, terça-feira, portanto. Em mesa para julgamento, processo da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, é o processo 2.4, que tem o número 44.960/2016, tem como assunto prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de 2016 de Alto Taquari, da 8ª Zona Eleitoral. Portanto, a aparecer pelo provimento da resignação para cassar a sentença, com retorno aos autos à instância singela. Portanto, é matéria prejudicial, que gera a nulidade da sentença. Com a palavra, o digno relator. Senhor presidente, eminentes pares, recurso eleitoral interposto por Eugimar Rodrigues de Souza contra a sentença proferida pelo juiz da 8ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha da eleição 2016, apontando como fundamento as seguintes inconsistências: verbos: a ausência de apresentação do comprovante do recolhimento do valor da sobra de campanha ao PSDB de Alto Taquari, conforme disposto na resolução TSE, impossibilitando verificação do recolhimento correto do valor na conta do partido. B. Omissão de receita e ou gastos eleitorais por parte do candidato, referente ao serviço prestado por profissional de contabilidade e utilização de material gráfico. C. Divergência entre o valor da despesa declarada na prestação de contas e o valor constante do contrato de prestação de serviços de alguns cabos eleitorais. E resignado com a decisão que desaprovou suas contas, o recorrente interpôs recurso, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa, alegando que não fora ele regularmente intimado para se manifestar acerca das irregularidades identificadas. Pugnou ainda quanto ao mérito à reforma da decisão para aprovar, com ou sem ressalvas, a prestação de contas eleitorais, afirmando que as irregularidades que deram ensejo à rejeição de suas contas, além de sanáveis, não comprometem a lisura e transparência da contabilidade. Ao final, recorreu ao reconhecimento da violação da ampla defesa do contraditório e, por fim, a reforma da decisão para aprovar, com ou sem ressalvas, a prestação de contas. A douta Procuradoria Eleitoral, em seu parecer, opina pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pelo desprovimento do recurso, é o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. A Procuradoria mantém o parecer. Mantido o parecer, o relator para o voto. Senhor presidente, sobre o cerceamento de defesa. Como relatado, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa por não ter sido regularmente intimado para se manifestar acerca das irregularidades identificadas. Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que, efetivamente, o prestador de contas fora intimado a se manifestar acerca das irregularidades / impropriedades apontadas no relatório emitido pela área técnica, onde consta a seguinte certidão de publicação. E aqui no voto estou constando a certidão de publicação, aonde demonstra que foi publicado no Diário da Justiça Eleitoral a respectiva intimação para manifestação. E continua: em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico número 2293, disponibilizado em 14/11/2016,
com publicação em 15/11/2016, constata-se as folhas 22 e 23 a publicação com a íntegra do parecer técnico da intimação do candidato através do seu advogado. E aqui também estou citando o diário. Assim, a decisão respeitou o rito processual estabelecido para o processamento da prestação de contas simplificada, já que, recebida a prestação de contas, foi expedido edital sem impugnação. Concomitantemente, foi expedido parecer técnico, em que consta expressamente na sua parte final, aspas, segue o parecer para publicação, para que o candidato prestador de contas se manifeste no prazo de 3 dias sobre as inconsistências apontadas, podendo juntar documentos, conforme previsto na resolução do TSE. Logo, de plano, é de se rechaçar a alegação de cerceamento de defesa, posto que fora regularmente intimado através do seu causídico para prestar os devidos esclarecimentos, o que não ocorreu, já que o mesmo se manteve inerte conforme certificado. Entretanto, como bem ressaltado no parecer ministerial, o rito processual estabelecido para o processamento da prestação de contas simplificada estabelece de forma categórica a necessidade da intimação do candidato sempre que for detecto, pela área técnica, irregularidades aptas à desaprovação das contas. Estou citando o artigo 62 da Resolução 23463, vou poupar Vossa Excelência da leitura, pois é de todo conhecido. Por sua vez, convertido o rito para o ordinário, surge a necessidade de apresentação de contas retificadoras. Também estou citando o artigo 65 e continuo. Neste passo, a única possibilidade para a prolação da sentença de mérito seria no caso de um magistrado concluir pelo afastamento das irregularidades e julgar as contas aprovadas. Entretanto, entendendo, como no caso, que os motivos eram suficientes para desaprovação, deveria antes converter o feito para o rito ordinário, com a consequente intimação para apresentação de contas retificadoras e de documentos na forma de artigo 65.3 acima transcrito. Estou citando um precedente, senhor presidente, sobre a conversão em rito ordinário e estou concluindo. Com essas breves considerações e harmonia com o parecer ministerial, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença que desaprovou as contas de Eugimar Rodrigues de Souza e determinar o retorno dos autos ao juiz da 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia para que este delibere acerca da necessidade de conversão em rito ordinário. Em outras palavras, presidente, ele está alegando que não foi intimado, estou dizendo que foi, no entanto, estou acolhendo o cerceamento de defesa em razão da não conversão para o rito ordinário, conforme determina a resolução. Como voto? O senhor está acolhendo como um erro improcedendo a ausência da conversão, que resulta em prejuízo à defesa. Doutor Ricardo Gomes. Senhor presidente, como a preliminar, acolhida de ofício pelo relator, partiu até do próprio Ministério Público, eu penso aqui que nem é o caso de aplicação do artigo 10, né? Já está superado essa, de modo que eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. E é em benefício da parte também. E é em benefício da parte. Aí não há prejuízo. Não gera nulidade, em tese. E ele requereu também. Sim. Ele abriu a preliminar. Né? A doutora Vanessa? Então melhor aí. Eu acompanho as razões do relator, só é que o retorno dos autos não seria para que já desse vista, já que o juiz já tivesse essa determinação desse tribunal para que fizesse isso, e não para que ele deliberasse acerca. Está anulando a sentença para que retorne o processo na fase adequada, obviamente, do processo, e que siga o procedimento ordinário. Na verdade, eu estou seguindo aqui como no dispositivo temos feito em outro caso, porque a resolução diz que o juiz, para ele fazer a conversão, ele precisa proferir uma decisão que, inclusive, a resolução taxa ela de natureza interlocutória. Então, para que a gente não se substitua ao juiz, eu estou colocando para que se devolva, para que ele delibere, ou seja, para que ele profira uma decisão fundamentada, apreciando a conversão para o rito ordinário. Que a senhora está propondo que a gente já determine que ele converta, não é isso? Sim. Tem que fazer a conversão. Se o erro foi esse, na parte ele positiva, pode manter, daí, e aí não valeu de nada o julgamento. Eu estou de acordo, não tem de problema. acordo? A gente pode colocar na conclusão, determinar o retorno dos autos ao juiz da 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia para que converta para que converta a prestação de contas do rito simplificado para o rito ordinário. Isso. Fica feita essa correção na conclusão. Ok. Tá.
O doutor Ricardo está de acordo? A desembargadora Nilza? Doutor Rodrigo Alberto Curvo? O doutor Marcos Faleiro? Senhor presidente, acompanha o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a prejudicial do cerceamento de defesa, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento. O processo continua da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. É o processo 2.5, que é o 27.727/2016. Isso aqui também é uma representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, aplicativo WhatsApp, grupo de jornal, o comunitário de Cáceres, 6ª Zona Eleitoral. Esse processo tem o parecer pelo não conhecimento do recurso, interposto pelos primeiros recorrentes ante a sua intempestividade, bem como se manifesta pela impossibilidade de aplicação do efeito expansivo ao recurso interposto pelos segundos recorrentes, na forma do artigo 1005 do CPC. Com a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, recurso eleitoral interposto por Coligação Cáceres para Todos, Adriana Aparecida da Silva, Edna Divina Marques do Amaral, Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes Limitada, Jornal O Comunitário, contra a sentença proferida pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação ajuizada por Coligação Trabalho, Transparência e Resultado, condenando-os a pena de multa no valor individual de R$ 53.205, em razão de suposta divulgação irregular de pesquisa eleitoral, bem como julgou improcedente o pedido inibitório, que visava obstar propaganda eleitoral em grupos de WhatsApp. Os recorrentes Coligação Cáceres para Todos, Adriana Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral, asseveraram em seu recurso que a. Inexiste provas de que realizaram pesquisa eleitoral. B. Que a pessoa responsável pela divulgação da pesquisa em grupo de WhatsApp não tem qualquer relação com os recorrentes. C. Que a responsabilização deve recair contra aquele que divulgou a pesquisa. Requereram, pois, o provimento do recurso. Já os recorrentes Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes Limitada, Jornal O Comunitário, asseveraram em seu recurso que a. Os fatos não se caracterizam como divulgação, já que o grupo era restrito. B. A responsabilidade é exclusiva da pessoa que fez a postagem da pesquisa. Requereram, de igual modo, o provimento do recurso. O requerido Luiz Valdevino dos Santos não recorreu, contra as razões recursais, suscitando preliminarmente o não conhecimento dos recursos diante da violação do princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, seu desprovimento. Em parecer, o Ministério Público Eleitoral defendeu preliminarmente a intempestividade do recurso da Coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral, e, no mérito, o provimento de todos os recursos interpostos. Voluntariamente, a Coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral, apresentaram manifestação nos autos contra a preliminar de intempestividade recursal, asseverando em síntese que, havendo litisconsorte passivo com procuradores distintos, o prazo para recorrer é em dobro, bem como que, ainda que assim não fosse, deve ser aplicado ao caso o efeito recursal expansivo, aproveitando para si o resultado do recurso interposto por Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes Limitada, Jornal Comunitário. O Ministério Público, em nova manifestação, pugnou pela manutenção da intempestividade e a não incidência do efeito expansivo. Em 13 de nove de 2017, a Coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral, apresentaram nova manifestação, pugnando pela juntada de cópia do inquérito policial relativo aos mesmos fatos, o que foi por mim deferido. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Só resumindo esse último parecer, primeiramente pela intempestividade, já que não se aplicaria na seara eleitoral, por jurisprudência já consolidada, a questão do prazo em dobro, e ainda que se desse o prazo em dobro, ainda assim o prazo teria terminado um dia antes. Com relação ao efeito expansivo, ele não seria cabível aqui, porque embora litisconsortes em termos formais, ou seja, estão no polo passivo, o motivo da condenação é diferente. Portanto, não poderia se aproveitar o recurso de um ao outro. Como consta do parecer anterior, os primeiros recorrentes foram condenados em razão da divulgação durante o programa eleitoral veiculado na rádio, no
dia tal, de pesquisa eleitoral irregular mediante as seguintes afirmações. Vocês devem estar... Vem as afirmações. Os primeiros recorrentes. Os segundos recorrentes foram condenados por terem sido considerados proprietários, criadores e administradores de um grupo de WhatsApp, batizado de O Comunitário, no qual foi postado, por parte do membro Luiz Valdevino dos Santos, resultado de pesquisa eleitoral não registrada para os cargos majoritário e proporcional. Ou seja, os fatos, embora seja na mesma ação, eles estejam no polo passivo, os fatos pela condenação são diferentes. Então não dá para você expandir o efeito de um para o outro. Com isso, reitero as minhas manifestações, confirmando-as pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não reconhecimento do efeito expansivo. Com a palavra o relator. Senhor presidente, preliminar de violação à dialeticidade que foi suscitada em contrarrazões pelos recorridos, com a alegação de que o recurso não ataca adequadamente os fundamentos da sentença, estou afastando, tendo em vista que o recurso é apto a impugnar os termos da sentença recorrida e atende o artigo 1010 do novo CPC. Estou rejeitando a preliminar, senhor presidente. Todos estão de acordo? Ele está afastando. Prossiga. Preliminar de intempestividade. Senhor presidente, eu estou com relação à coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral, eu estou acolhendo a preliminar de intempestividade. Asseverou o representante do Ministério Público que o prazo recursal, no caso, é de 24 horas. Sustentou o MP que, tendo a sentença sido publicada no mural em 3/10/2016, o prazo recursal findou em 4/10/2016, sendo que o recurso só foi protocolado em 6/10/2016. Em manifestação, os recorrentes asseveram que, havendo litisconsórcio passivo com procuradores distintos, o prazo deve ser contado em dobro, o que afasta a intempestividade. Aqui, senhor presidente, a razão está com o Ministério Público, pois o artigo 191 do CPC 73 e, igualmente, o artigo 229 do novo CPC, que estabelece a contagem do prazo em dobro no caso de litisconsórcio com procuradores distintos, não se aplica aos feitos eleitorais. Estou citando vários precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e estou concluído, senhor presidente, da seguinte maneira: com essas considerações, não conheço do recurso interposto por coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral, em razão da intempestividade. Como voto? O colega está em consonância com o parecer ministerial, portanto, não conhecendo o recurso. Quer dizer, uma parte, né? Todos estão de acordo quanto a essa? Prossiga. Senhor presidente, quanto ao recurso de Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes, Jornal Comunitário, o mesmo merece ser provido. A petição inicial assenta o seguinte no que interessa, aspas, os representados estão a promover a divulgação maciça, especialmente através do grupo de WhatsApp do Jornal Comunitário, mas também através de outros grupos e de seus próprios celulares, pesquisa eleitoral fraudulenta, conforme impressos em anexo, fecha aspas. Os impressos citados na representação e anexados à inicial são os seguintes: a. Print de tela de um smartphone contendo a postagem de um grupo de WhatsApp nominado de O Comunitário, de uma mensagem supostamente enviada por Garcia da Difusora, cito o número do telefone, onde essa pessoa divulga naquele ambiente uma pesquisa online. Imagem postada pelo número tal, também cito o número, no mesmo grupo, contendo santinho eleitoral de Garcia da Difusora. Quanto à responsabilidade dos recorrentes, a sentença, na parte que interessa, assentou, e vou ler só as partes que interessam, senhor presidente, por pertinente. Disse o magistrado sentenciante, aspas, não se pode, de outra via, acatar a tese de que a publicação de pesquisa eleitoral no grupo de WhatsApp do representado jornal O Comunitário ocorreu por culpa exclusiva do representado Luiz Valdevino dos Santos, como pretendem os representados Freitas e Antunes e Celso Luiz Antunes, por ocasião da sua defesa, já que todos os representados incorreram, direta ou indiretamente, na divulgação da pesquisa eleitoral atacada, seja pela postagem direta da pesquisa, seja pela menção a ela em outros meios de comunicação ou ainda pela detenção da titularidade do veículo propagador da divulgação, o WhatsApp do representado jornal O Comunitário. Esse é o ponto que destaca Vossas Excelências e continuo. Conforme o artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições, aspas, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIR.
O dispositivo legal é muito claro no sentido de que a sanção legal somente recairá nas pessoas responsáveis pela divulgação, não se tolerando, portanto, responsabilidade objetiva. Compulsando os autos, verifico que Celso Luiz Antunes é o criador e administrador do grupo de WhatsApp denominado O Comunitário, onde foi feita a postagem por terceira pessoa. A despeito disso, não há nenhuma prova de conduta comissiva por parte de Celso Luiz Antunes ou por parte da empresa Freitas e Antunes, ou ainda demonstração de participação material ou intelectual de ambos nos fatos apurados, estando os mesmos sendo responsabilizados única e exclusivamente por serem, respectivamente, o criador do grupo e a empresa que o nomina. A sentença, ao afirmar que, aspas, todos os representados incorreram direto ou indiretamente na divulgação da pesquisa eleitoral atacada, seja pela postagem direta da pesquisa, seja pela menção a ela em outros meios de comunicação, ou ainda pela detenção da titularidade do veículo propagador da divulgação, o WhatsApp do representado jornal ou comunitário, fecha aspas, comete retumbante injustiça data vênia, a despeito das notáveis qualidades técnicas do seu prolator. Isto porque não há qualquer prova de que os recorrentes fizeram postagem direta da pesquisa tida como irregular. Não foi causa de pedir da representação a menção a ela em outros meios de comunicação, bem como a mera criação e administração do veículo supostamente propagador, um grupo de WhatsApp, não enseja responsabilidade subjetiva punível. Enfim, a condenação demonstra uma típica responsabilidade de autor e não de fato, culpa em sua ampla acepção objetiva, vedada em procedimentos de caráter sancionatório, admitidas excepcionalmente naqueles de caráter reparatório. Estou citando o precedente, senhor presidente, desta corte, da lavra do Dr. Pedro Francisco, para quem, aspas, a lei eleitoral prevê a condenação em multa dos responsáveis pela divulgação de pesquisa irregular, o que exige prova da responsabilidade. Assim, não havendo qualquer prova da responsabilidade dos recorrentes Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes Limitada, o provimento do recurso é medida imperiosa. Por fim, entendo não ser o caso de se aplicar o efeito expansivo requerido por coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido Silva e Edna Divina Marques do Amaral. Dispõe o artigo 1005 do novo CPC. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo ser distinto ou oposto dos seus interesses. Continuo. Para se aplicar esse dispositivo legal e, em consequência, o recurso provido aproveitar a coligação Cáceres para Todos, Adriano Aparecido e Edna Divina Marques do Amaral, necessário seria que o litisconsórcio existente nos autos fosse unitário. Nesse sentido, senhor presidente, estou citando o precedente do STJ, agravo regimental no RESP 770.326, para quem, aspas, o entendimento que firmemente prevalece dessa corte é de que o recurso produz efeito somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos, disse o desembargador convocado Celso Limonge naquele recurso. Estou citando aqui no mesmo sentido vários outros precedentes, senhor presidente, do Superior Tribunal de Justiça, e continuo. No caso desses autos, o litisconsórcio identificado é simples. Isto porque o resultado da demanda não teria que ser necessariamente igual a todos os demandados, já que há flagrante divisibilidade das responsabilidades buscadas na petição inicial. A peça de ingresso afirmou que, aspas, os representados estão a promover a divulgação maciça, especialmente através do grupo de WhatsApp do jornal O Comunitário, de pesquisa eleitoral fraudulenta conforme impressos em anexos, fecha aspas. Ou seja, a situação processual de cada qual deveria ser, como foi, analisada isoladamente, perquirindo quem divulgou, quem não divulgou a pesquisa eleitoral, quem não tem responsabilidade em relação aos fatos, não se podendo simplesmente expandir o resultado da ação aos litisconsortes que interpuseram intempestivamente o recurso. Para se chegar em favor dos litisconsortes à mesma conclusão que cheguei para os recorrentes Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes, necessário seria aferir a situação de cada um frente à prova dos autos, o que se revela impossível diante da inadmissibilidade recursal. Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto por Celso Luiz Antunes e Freitas e Antunes Limitada, julgando-se improcedente a representação contra eles manejada, afastando-se, em consequência, a multa aplicada em primeiro grau, deixando de expandir este resultado aos demais recorrentes, cuja intempestividade recursal foi expressamente reconhecida. Como voto, senhor presidente? Eles não estariam solidariamente responsáveis, não, né? Eles, os outros.
Não. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento do eminente relator. Pelo que eu entendi, havia um grupo de WhatsApp denominado O Comunitário. Esse grupo de WhatsApp, ele foi criado por um veículo de comunicação da cidade de Cáceres, né? O autor da postagem, ao que se depreendeu da sentença, é o Celso Luiz Antunes e Freitas Antunes Limitada? Não? O autor da postagem é um litisconsorte passivo que não recorreu. Tá. Que era o candidato. Era um candidato a vereador, o nome dele é... Só um instantinho. Garcia da Difusora. Garcia da Difusora. Tá, Luiz Valdevino dos Santos. Esse foi o autor da postagem. Ele que fez a postagem. O grupo de WhatsApp era do jornal O Comunitário, que teve o recurso inadmitido. Não, Jornal O Comunitário, eu estou provendo o recurso para julgar improcedente. Jornal O Comunitário, tá? E Celso Luiz Antunes. Celso Luiz Antunes, ele criou o grupo. E Jornal O Comunitário nomina o grupo. Tá. E o que Vossa Excelência entendeu é que não há responsabilidade na divulgação por parte desses dois recorrentes, né? Exatamente. Eu entendi que quem fez a postagem foi esse litisconsorte, Celso Luiz Antunes, que não recorreu. Ele postou no grupo a pesquisa... O Garcia da Difusora. Garcia da Difusora. Tá. Desculpa, Celso Luiz Antunes não, Garcia da Difusora. O nome dele é Luiz Valdevino dos Santos. Ele postou no grupo lá a pesquisa. Tá. Tá certo? E dessa postagem houve a representação aqui na Justiça Eleitoral. Tá. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias ao eminente relator, mas eu entendo que a criação de um grupo de WhatsApp, ele se assemelha a um veículo de comunicação, aliás, um veículo de comunicação em massa, em que os responsáveis pela sua criação, eles passam a ter responsabilidade também pelos conteúdos ali divulgados, né? Isso é muito comum, inclusive a gente tem percebido que esses grupos de WhatsApp têm se proliferado, né? À medida que um grupo de WhatsApp recebe a nomenclatura do veículo de comunicação, que não se nega aqui nos autos que foi criado pelo dono ou pelo proprietário do veículo de comunicação, eu penso que o autor da criação, aí no caso o grupo de WhatsApp, ele assume as responsabilidades por aquilo que é divulgado em seu conteúdo. Do contrário, nós aceitaríamos uma forma de se burlar a legislação eleitoral. Eu vejo que o tribunal, a Justiça Eleitoral, deve estar preparada para o avanço da forma de comunicação dos candidatos e eleitores, e não se desconhece, não se nega que os meios de comunicação, sobretudo os meios de comunicação via internet, são ainda mais eficientes hoje do ponto de vista de divulgação do que o próprio site ou o veículo, quiçá o veículo impresso. De modo, senhor presidente, que eu vou pedir todas as vênias, eu entendi, compreendi o raciocínio do eminente relator, mas eu vou ousar aqui divergir e vou, neste caso, acompanho em relação à preliminar, né? Já foi votado em separado, mas no mérito eu vou desprover ambos os recursos, senhor presidente. Me permite só um comentário, Pois não. senhor presidente, evidentemente até para esclarecer o meu voto. Eu disse aqui que realmente quando for uma sentença de caráter reparatório, eu admiti a possibilidade de se haver uma responsabilidade objetiva, reparatório. Um jornal que monta um grupo de WhatsApp, que tem interesse de expandir o conceito do seu veículo de comunicação, o que acontece ali havendo
qualquer tipo de situação que venha a causar qualquer tipo de dano, eu fiz essa ressalva. Em caráter reparatório, é de se admitir. Mas em caráter sancionatório, eu reconheci que a responsabilidade ela é subjetiva. Apenas faço essa ressalva, que eu também observei por esse lado, também fiz essa análise, mas cheguei a uma conclusão diversa. Sim, não passou despercebido por mim essa preocupação. O doutor Ricardo está encaminhando voto no sentido de desprover ambos os apelos em relação à pessoa do Celso Luiz Antunes e a pessoa jurídica Freitas C. Antunes Limitada, que é o jornal O Comunitário. Com voto a digna segunda vogal, doutora Vanessa. Eu peço vista. Os demais aguardam? Então, o julgamento foi suspenso. A unanimidade, no caso, anteriormente, rejeitou a questão preliminar da dieleticidade e, da mesma forma, acolheu a preliminar de intempestividade dos recursos da coligação Cáceres para Todos e de Adriano Aparecido Silva. No mérito, o relator proveu o recurso de Celso Luiz Antunes e de Freitas C. Antunes Limitada, que é o jornal comunitário. O primeiro vogal desproveu o recurso. A segunda vogal pediu vista e os demais aguardam. Julgamento suspenso. Desde já se pode convocar a doutora Nilza para continuar o julgamento. Doutora Nilza está convocada já para quando entrar em pauta esse processo, quer dizer, retomarmos ao julgamento dele, estar presente. O processo 2.6 da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida é o 13.337/2017. Propaganda política, propaganda partidária, vinculação de propaganda partidária em inserções, rádio e televisão. Isso aqui é questão administrativa, praticamente. O senhor está com a palavra. O parecer é pelo deferimento do pedido. Obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permitir, já está permitido. Eu vou resumir a questão, é muito corriqueira no tribunal. Cuida-se de pedido de propaganda partidária formulado pelo Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil, do Estado de Mato Grosso, por seu presidente, com vistas a obter autorização para a veiculação de propaganda político-partidária na modalidade de inserções em nível estadual e emissoras de rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2018. O requerente apresenta plano de mídia no qual especifica os dias e os meses em que pretende divulgar sua propaganda partidária, a relação das emissoras geradoras com os respectivos endereços e telefones, e certidão da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. A sessão de análise técnico-processual manifestou-se opinando pelo deferimento do pedido, assim como a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer exarado. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. A Procuradoria mantém o parecer pelo deferimento. Mantido o parecer. Senhor o relator para o voto. Senhor presidente, eu estou acompanhando na íntegra o parecer ministerial e estou deferindo o pedido do Partido Comunista do Brasil. Vou ler a parte dispositiva. Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de veiculação de inserções regionais de mídia partidária no rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2018, por tratar-se de ano eleitoral, nos termos do artigo 36, parágrafo 2º da Lei 9.504, pelo tempo de 20 minutos apresentados pelo Partido Comunista do Brasil, conforme planilha de folhas 54 a 56, verso. É como voto, senhor presidente? Algum voto contrário? Então, proclamo o resultado por unanimidade. O tribunal deferiu o pedido de vinculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Comunista do Brasil, PSDB, Mato Grosso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento em bloco, a pedido do próprio relator, que é o doutor Ricardo,
são, respectivamente, o processo 2.7, que é o 62.318, o 2.8, 62.585 e o 2.9, que é o 62.148/2016, ambos são prestação de contas de candidato ao cargo vereador de Vila Bela Santíssima Trindade, da 25ª Zona Eleitoral. O parecer em todos eles é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Célia Regina Pinto de Miranda contra a sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, que desaprovou as suas contas de campanha ao cargo de vereadora pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no pleito de 2016, em razão de total ausência de movimentação financeira. E em razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que as despesas relativas a materiais gráficos de publicidade de sua campanha foram pagas e registradas na prestação de contas do candidato ao cargo majoritário, senhor Wagner Vicente da Silveira, razão pela qual apresentou as presentes contas sem nenhuma movimentação financeira. Afirma que o artigo 55, parágrafo 3º, da resolução do TSE 23463 de 2015, possibilita que o registro seja feito dessa forma. Alega ainda que não arrecadou ou dispensou recursos financeiros, tanto que sua candidatura recebeu 8 votos, permitindo presumir que não houve realização de atos de campanha. Requer, ao final, que o presente recurso seja provido para julgar aprovada a presente contabilidade. A douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria para os 3 processos. Relativamente aos 3 processos, 621, 623 e 625, a Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento. O relator para o voto. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Célia Regina Pinto de Miranda, candidata não eleita em face da decisão que desaprovou suas contas de campanha nas eleições de 2016. Como já relatado, as presentes contas foram julgadas desaprovadas pelo juízo ACO por entender que os esclarecimentos apresentados pela candidata não foram suficientes a sanar as impropriedades apontadas no relatório técnico de exame das contas, concluindo ainda que a total ausência de movimentação financeira, por si só, compromete a lisura da prestação de contas. Fecho aspas. Por sua vez, busca a recorrente a reforma da sentença de primeiro grau, afirmando que todas essas despesas foram realizadas pelo candidato ao cargo majoritário do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, senhor Wagner Vicente da Silveira, os quais entende realizados em conformidade com o que preconiza o artigo 55, parágrafo 3º, da Resolução 23463 de 2015 do Tribunal Superior Eleitoral. Como visto, não obstante as contas tenham sido apresentadas sem nenhuma movimentação financeira, a recorrente afirma categoricamente que houveram sim despesas de campanha. No entanto, que esses gastos foram totalmente realizados e registrados na contabilidade do candidato ao cargo majoritário, senão vejamos suas justificativas apresentadas às folhas 36. Abro aspas. A conta de campanha da candidata foi apresentada com total ausência de movimentação financeira de recursos financeiros e ou estimável, pelo fato do candidato ter feito sua campanha utilizando-se de cessão e doações estimáveis em dinheiro entre candidatos, decorrente do uso comum de sedes e de materiais de propaganda eleitoral, inclusive os serviços prestados pelo contabilista e advogado contratados pela campanha majoritária, dispensadas de comprovação na prestação de contas, cujo gasto foi registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa, Wagner Vicente da Silveira, prefeito, conforme anexos, fecho aspas. E prossigo no voto. Naquela oportunidade, a recorrente trouxe aos autos cópia de partes da prestação de contas do candidato Wagner Vicente da Silveira, na tentativa de comprovar o alegado, onde, de fato, constam gastos com materiais publicitários e prestação de serviços de assessoria contábil, sem indicar, no entanto,
os seus destinatários ou referência a doações entre candidatos, tornando-se inócua para fins de comprovação. Logo, é clara a total ausência de registro dessas doações, tanto pelo suposto doador, quanto pelo candidato beneficiário ora recorrente. Sendo esse o contexto, passo ao exame das questões deduzidas na presente de forma pontual. 1. Do recebimento de doação de material publicitário utilizado em campanha. A recorrente aduz que o material publicitário de sua campanha eleitoral foi pago pelo candidato a prefeito Wagner Vicente da Silveira, que, segundo afirma, custeou e fez o devido registro da despesa na sua prestação de contas a teor do disposto no artigo 55, parágrafo 3º da Resolução 23463 de 2015. Eu peço vênia aqui, abaixo eu transcrevo o que dispõe o artigo 6 da citada resolução, os parágrafos 3º e 4º, bem como o artigo 55 da mesma resolução, e prossigo. Observa-se claramente que, embora a norma de regência preveja a possibilidade de doação de material publicitário por outro candidato, sem a emissão do respectivo recibo, exigindo daquele que pagou pelo material gráfico o registro da despesa em prestação de contas própria, não há nos autos qualquer documento que demonstre ter ocorrido tal liberalidade, nem ao menos o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 55, com a obrigatoriedade do registro na computabilidade do candidato beneficiário. Sendo assim, forçoso concluir pela existência de omissão de registro dessa receita nas presentes contas, irregularidade que, no meu sentir, se mostra grave o bastante para ensejar a desaprovação, por inviabilizar neste particular o exame real das contas pela Justiça Eleitoral. Vejo ser este também o entendimento sobre o tema em recentes julgados de outros regionais. E cito aqui um primeiro do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, um segundo precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e o terceiro também do mesmo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Item 2. Das despesas com serviço de contador e advogado. Ao mencionar outras despesas ordinárias, como advogado e contador, a recorrente afirmou às folhas 34 que tais despesas também foram arcadas pelo candidato ao cargo de prefeito, senhor Wagner Vicente da Silveira. De fato, o parágrafo 2º do artigo 19 da resolução do TSE 23463 de 2015 permite que os candidatos realizem doações entre si, senão, vejamos, cito aqui o artigo 19, parágrafo 2º, partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços estimáveis em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios serviços ou de suas atividades. No entanto, a mesma resolução preconiza que as referidas doações devem ser feitas com a emissão do respectivo recibo eleitoral, de modo que é necessária a identificação de todos os doadores de campanha eleitoral, inclusive das doações recebidas de outros candidatos, com vistas a possibilitar a fiscalização por essa justiça especializada e a coibir a arrecadação de recursos oriundos de fontes vedadas. E cito aqui o artigo 6º, aonde preconiza o dever da emissão do recibo eleitoral. E prossigo. Sobre o tema, o TSE tem se posicionado no sentido de que, abro aspas, a ausência de emissão de recibo eleitoral na prestação de contas se caracteriza como irregularidade insanável, pois impossibilita o efetivo controle das contas por parte da Justiça Eleitoral. Fecho aspas, agravo de instrumento 307.153, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Prossigo. Isso porque os recursos, inclusive os arrecadados mediante doação, por não serem declarados, impossibilitam o efetivo controle das contas por parte da Justiça Eleitoral. Ademais, não obstante o recorrente afirmar que as despesas com contador e advogado foram arcadas pelo candidato à majoritária, em nenhum momento juntou recibo ou declaração do candidato doador
tendo somente juntado cópia parcial da prestação de contas do candidato a prefeito, onde não consta a referida doação, mas tão somente gastos com os itens indicados em uma tentativa, a meu ver, frustrada de comprovar o alegado. Logo, observa-se que foram ocultados na presente contabilidade a totalidade dos recursos arrecadados, o registro do valor dessas doações e a sua origem, que de fato não foi comprovada, de modo que a finalidade primordial da prestação de contas restou frustrada. Eu cito aqui o parecer do eminente Procurador Regional Eleitoral, também no mesmo sentido, e, senhor presidente, concluo meu voto ante o exposto, em total sintonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto, mantendo em totum a sentença que desaprovou as contas de campanha da candidata não eleita Célia Regina Pinto de Miranda, referentes ao pleito de 2016. É como voto, senhor presidente? Isso nos outros dois Isso, também. Da mesma forma, nos outros dois Perfeito. recursos. O colega está encaminhando voto no sentido de desprover o recurso em consonância com o parecer ministerial. Há algum voto de divergência? Senhor presidente. É nos três. Eu vou colher o voto, então, por favor. Doutora Vanessa. Desembargadora Nilza. De acordo. Doutor Rodrigo. Doutor Marcos Faleiros. Um esclarecimento apenas e uma observação. 100% do material publicitário utilizado na campanha, no caso, advindo do outro candidato, não consta nem no parecer e nem nos autos que lá na prestação de contas do outro candidato houve o registro. Na verdade... É porque, eu estou fazendo essa pergunta porque foi pacificado o entendimento aqui no TRE do Estado de Mato Grosso que quando o candidato doador registra, não há motivos para a reprovação das contas, isso aqui já foi pacificado lá. Então, aqui nesse caso, seria um típico caso de aprovação com ressalvas, isso aqui foi discutido já aqui. Ele não registrou na contabilidade, a candidata não registrou em sua própria contabilidade, e na tentativa de comprovar o registro na contabilidade do majoritário, que em tese seria o doador, também não conseguiu se desincumbir do ônus. Então, Mas isso contra o material gráfico ou com relação ao advogado e contador? Contra os dois, com relação aos dois itens. Então, e tem uma questão da sede também, né? Eu vi que no parecer do Ministério Público. Eu vou fazer apenas uma observação, só com relação a honorários de contador e advogado, que eu tenho entendimento que atualmente não configuram mais gastos eleitorais. Tá? Eu quero deixar registrado o nosso entendimento, o entendimento desse magistrado, que honorários de contador e de advogado, salvo nos casos também que já foi decidido aqui, quando o advogado ele é contratado como assessor de campanha, Acho que é o entendeu? É o caso, né? Não para judicializar, para entrar com ações judiciais, entendeu? O caso aqui é de assessor de campanha. Não, então, de pleno acordo, tá? Omissão de gastos com a sede, honorários. O contador, se for para fazer prestação de contas, também não é gasto eleitoral. Se for contratar o contador para elaborar e assinar aquela prestação de contas, também isso aí não é gasto eleitoral, porque é para fins do processo, né? Também só no nosso entendimento, para deixar registrado. Mas aqui, pelo que foi consignado, parece que teve omissão mesmo aqui eu vou encaminhar com essas observações, em acompanhando o relator. Tá, senhor presidente? Eu agradeço a sua intervenção. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, a questão do gasto com advogado, pelo que foi alegado pela parte recorrente, a candidatura majoritária contratou advogado não só para a sua campanha, mas também para a campanha dos vereadores. E, neste caso, Mas para ação... não dispensava
para assessoramento de campanha. Ah, não, e é gasto E aí a resolução é muito clara que é gasto eleitoral É gasto eleitoral. e que, neste caso, tem que ser emitido o recibo eleitoral. Não basta só o registro. Né? Então, só para esclarecimento da Corte, esse é o encaminhamento do meu voto. Doutor Rodrigo? De acordo. Então proclama o resultado. Rabanedo? De acordo. Proclama o resultado, então. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Esta proclamação é para os 3 processos postos em mesa para julgamento simultâneo. Eu, atendendo a pedido do colega, doutor Rodrigo, adiado este processo 2.11, 18.611/2016, para a sessão de amanhã, da relatoria do colega já anunciado. O processo em mesa é o 2.10 da relatoria do Dr. Marcos Faleiros da Silva, é o processo 930/2013. É um recurso criminal, ação penal, crimes eleitorais, captação ilícita de sufrágio, 21ª Zona Eleitoral, Tapurá, eleição de 2012. O senhor está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso criminal manejado por Marilene de Arruda Pereira contra a respeitável sentença de Folhas do juiz da 21ª Zona Eleitoral, julgou o procedente pedido contido na denúncia e condenou a hora recorrente a pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 5 dias multa, com substituição de pena por uma pena restritiva de direitos. Marilene de Arruda Pereira foi denunciada pela prática de crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 209 do Código Eleitoral em razão dos seguintes fatos. Consta da análise referida ao procedimento investigatório por volta das 10h30, dia 29/9/2012, véspera de eleições locais, em das Flores, município de Itapurá, a denunciada prometeu para a senhora Irani Franco de Oliveira vantagem consistente numa unidade de moradia popular para obter de voto. No intuito de obter o voto da eleitora em favor da candidatura que apoiava, a denunciada prometeu a essa uma casa popular, a qual seria entregue após eleições, o que inclusive foi testemunhado por terceiras pessoas. Denúncia recebida às folhas 105, 20 de março de 2013, citada regularmente. A defesa apresentou resposta à acusação. A audiência de instrução foram ouvidas testemunhas Alexandre, Ricardo, Irani, Edna. As folhas, também houve interrogatório da acusada às folhas. Alegações finais, o Ministério Público opinou pela condenação da acusada e ele levantou uma questão também preliminar de intempestividade. A defesa técnica, por sua vez, manifestou-se pela absolvição por insuficiência probatória. Após a condenação, Marilene Arruda Pereira interpôs recurso criminal, alegando, letra A, contradições de depoimentos e testemunhas de acusação, tanto prestados pelo Ministério Público em inquérito em juízo, bem como pontos controversos entre si, inclusive com a ocorrência de falso testemunho. A acusada ressaltou ainda: nenhuma credibilidade pode ser dada à senhora Irani, pois na ocasião em que prestou depoimentos, frisa-se contraditórios, ainda há o agravante de que não passou de uma manobra da oposição para afetar o candidato apoiado pela recorrente, conforme comprova-se da cópia de parte dos autos processo número início 866, final 21 e processo início 601, final 21, fecha aspas. Em parecer de folhas 306/307, Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento que é intempestivo, no mérito pugnou pelo desprovimento da pretensão recursal. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutor Procuradoria. Procuradoria ratifica o parecer acerca da intempestividade e, no mérito, destacar apenas a questão das testemunhas, em que haveria divergência das testemunhas, elas estariam em contradição. Ocorre que, na parte que efetivamente interessa, a declaração delas foram cabais acerca dos fatos, né? Consta aqui que a testemunha Edna afirmou de forma clara e segura que Marilene teria cobrado retribuição por seus serviços prestados no Conselho Tutelar, oportunidade em que afirmou que daria uma casinha, abre aspas, né, daria uma casinha, em troca de voto no, aspas, 12.
No mesmo sentido foram as declarações da vítima Irani, que confirmou o recebimento da oferta de vantagem em troca de voto. Do mesmo modo, Irani também confirmou que a recorrente lhe cobrou retribuição pelos trabalhos desempenhados por ela, denunciada no Conselho Tutelar. As divergências, no caso, seria quanto às pessoas presentes na ocasião, que por seu turno são divergências meramente secundárias, não incidindo sobre o fato criminoso em si. E divergências essas plenamente justificáveis pelo decurso do tempo. E é importante destacar ainda que as cópias trazidas pela recorrente em sede de recurso dizem respeito a um caso diverso, que seria a compra de votos mediante consulta médica, não gerando reflexos no bojo do presente procedimento, em que a corrupção eleitoral restou caracterizada pelas duas testemunhas que presenciaram os fatos. É o parecer. O relator, para o voto. Senhor presidente, preliminar de intempestividade. Vou fazer um resumo. A questão aqui é a seguinte. O defensor ingressou com recurso a destempo. Então, a certidão, obviamente, está correta, com a razão do Ministério Público. O recurso foi protocolado fora do prazo legal. Só que a jurisprudência majoritária do STF e do STJ é no sentido de que a despeito de haver alguns artigos no Código de Processo Penal, todos inconstitucionais, entendimento unânime no STJ e no STF é de que há necessidade da dupla intimação, tanto do defensor quanto do réu. E tem dupla legitimidade recursal. Tanto o defensor tem legitimidade recursal, inclusive contra a vontade do acusado, entendeu? É pacífico isso no STF. Estou apenas reproduzindo, não sou eu que inventei isso, é pacífico, né? No STJ e no STF. E tem o defensor tem legitimidade recursal e o réu também tem legitimidade recursal, independente da vontade do defensor. São legitimidades distintas. No caso em comento, colocado em mesa, apenas o advogado havia sido intimado da sentença penal condenatória em primeiro grau, com o recurso intempestivo. Quando detectamos essa situação, eu baixei o processo em diligência e determinei a intimação pessoal, no caso do réu da sentença, e houve aproveitamento do recurso, por óbvio, em benefício do réu. Aproveitamos o recurso já interposto, logo, obviamente, totalmente tempestivo. Esse é o entendimento coerente com a jurisprudência do STF e do STJ e das convenções internacionais. Então, forte desses argumentos, estamos votando pela rejeição da preliminar suscitada de intempestividade. O senhor está afirmando que, segundo o entendimento jurisprudencial, há a imprescindibilidade de que a intimação seja em duplicidade, ou seja, tanto em relação ao patrono como também o acusado. E no caso concreto, só foi feito em relação a um deles. Isso. Aí, então, posteriormente, determinei a intimação do réu, ele foi intimado e sanou a irregularidade da intempestividade. Sim. Então, o senhor está afastado com isso, o senhor afasta. Sim. Todos estão de acordo? Afastado, portanto, o senhor prossegue o mérito. Senhor presidente, ressai dos autos a denúncia de que a recorrente Marilene de Arruda Pereira atuava voluntariamente como cabo eleitoral de uma das candidaturas majoritárias nas eleições municipais de Itapurá, em 2012, na qual prometeu vantagem a Irani Franco de Oliveira, uma casa em uma unidade de moradia popular, em troca de obter voto para o candidato que a apoiava. Assim dispõe o Código Eleitoral: dar, oferecer, prometer, solicitar, obter para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Digo eu. A sentença de Folhas fundamentou a condenação da réu nos depoimentos de Irani Franco de Oliveira, Edna Aparecida Pereira e Franciele Aparecida Pereira, esse em extrajudicial, obviamente, com base no 155 do Código de Processo Penal. A testemunha Irani Franco de Oliveira foi ouvida pelo Ministério Público às folhas 11 e relatou que a acusada, integrante do Conselho Tutelar, procurou-lhe em sua residência e pediu um voto de confiança para que votasse no 12, que era um candidato chamado Dr. Sérgio,
prometendo ainda, aspas, uma casa se ela votasse no 12, fecha aspas, palavras dela. Versão que foi confirmada em inquérito, as folhas 53, e em juízo, as folhas 166. Digo em juízo com a presença da advogada da ré. Isso é importante porque lá na frente eu vou dizer uma questão relevante. Dizendo ao juiz o seguinte, isso no depoimento judicial, aspas, ela, a acusada, chegou na minha casa com o uniforme do Conselho Tutelar e falou para eu votar no 12, né? Que ela dava até uma casa para eu votar, né? Fecha aspas. Está as folhas 166. A sentença também mencionou o depoimento de Edna Aparecida Pereira. Foi ouvida pela autoridade policial às folhas 59 e relatou que era vizinha de Irani e presenciou a acusada oferecer, entre aspas, casinha popular, fecha aspas, a Irani após as eleições, aspas, nas palavras dela, caso votasse no 12, fecha aspas. Em juízo, as folhas 166, questionada pelo promotor de justiça a respeito do acusado ter prometido uma casa em troca de voto, a Edna Aparecida Pereira afirmou perante o juiz, aspas, eu escutei, janela com janela. Eu estava lavando a área, eu escutei tudo, fecha aspas, abre aspas. Ela falou, dona Irani, eu já fiz tanto pela senhora, né? Fecha aspas, abre aspas. Se a senhora votar para nós, para o 12, aí te damos uma casinha. Isso aí, todo mundo que estava lá escutou. Ela falou alto, né? Fecha aspas. A sentença fez menção também ao depoimento de Franciele Aparecida Pereira, que reforçou os depoimentos acima, conforme folha 59. Obviamente, podemos considerar aqui, senhor presidente, depoimento no inquérito por força do artigo 155 do Código de Processo Penal. Está na nota de rodapé. A tese defensiva recursal foca em contradições existentes na prova testemunhal. Apesar do diligente trabalho realizado pela defesa técnica, não vejo qualquer contradição nas declarações das testemunhas com relação aos elementos do tipo, os quais relataram de forma coesa e detalhada a prática do ato delituoso, narrando as circunstâncias do crime, o local e a corrupção eleitoral perpetrada pela ré. A nossa visão foi que o enfoque dado às perguntas quando as testemunhas foram inquiridas nas diferentes esferas, ministerial, policial e judicial, ocasionaram respostas com ângulos diferentes e com alguns pontos circunstanciais diversos, porém sem contradição quanto às elementares. Nesse ponto, é importante destacar o parecer do Procurador Regional Eleitoral. As divergências das testemunhas quanto às pessoas que estavam presentes na ocasião por seu turno são meramente secundárias, não incidindo sobre o fato criminoso em si, além de serem plenamente justificadas pelo decurso do tempo. Está as folhas 307. Outro ponto que diz a defesa é a ausência de credibilidade de Irani Franco de Oliveira, porque teria prestado depoimentos manipulados. Conforme o recurso, noutra ocasião, Irani teria recebido uma consulta médica gratuita e um laudo médico para aposentadoria do Dr. Sérgio em troca de voto. Processo início 866, final 21, sendo a representação improcedente. Pois bem, a situação supramencionada, apesar de relevante, a recorrente deveria ter impugnado a narrativa do depoimento de Irani antes de iniciado e após a qualificação, na forma 214 do CPP, mediante contradito ou arguição de defeito, uma vez que a testemunha seria supostamente indigna de fé. Mesmo considerando Irani como vítima, a recorrente teria obrigação de mencionar esse fato quando do seu depoimento para a ciência do magistrado e não apresentá-lo junto com documentos apenas em grau recursal. Aqui operou-se o Instituto da Preclusão. Ademais, como bem ressaltou o representante do Ministério Público Eleitoral, é importante destacar ainda que as cópias trazidas pela recorrente em sede recursal dizem respeito a casos diversos, compra de votos mediante consulta médica, descontextualizado, não gerando reflexo no bojo do presente procedimento, que é de corrupção eleitoral, em que a corrupção eleitoral resultou caracterizada por duas testemunhas que presenciaram os fatos. Na verdade, tem a Franciele também. Aqui, senhor presidente, faltou um parágrafo, eu vou fazer oral. A recorrente juntou, ainda em grau de recurso, um CD
ela chamou essa testemunha, a ré, ela chamou a testemunha, acho que pelo fundo parecia ser o conselho tutelar, ela chamou e filmaram numa gravação sem o consentimento dela, porque toda hora ela falava que isso fica entre aqui, e deram uma pressão nessa Irani, e ela falava, não foi bem isso que eu quis dizer, isso depois da sentença. É que a turma lá, ela no final ela desdisse, em grau recursal, deram uma pressão nela lá, a ré, não sei, mais 2 pessoas juntaram as 3 lá e deram uma pressão nela e fizeram uma gravação clandestina, ela desdizendo o que ela disse lá atrás. Eu, particularmente, vou até acatar essa prova, mas com extrema reserva. Por que a ré, lá em juízo, não fez esse questionamento? Porque ela estava presente. Essa menina foi ouvida em 3 situações, no Ministério Público, no inquérito e em juízo. Por que em juízo, por que a prova não foi colhida dentro da legalidade? Ela pegou numa situação obscura, entendeu? E fez uma gravação clandestina, vamos dizer assim, uma gravação sem consentimento dela, deram uma pressão. Não, mas você está me prejudicando desse jeito, você está isso, você está aquilo. Se quiser eu passo aqui até a gravação, até é curioso. Aí alguém filmando assim, meio escondida assim, e ela, não, mas não foi isso que eu quis dizer, eles me pressionaram, não sei o que lá, sabe? Isso aí, no meu ponto de vista, senhor presidente, se isso fosse antes do processo, aqui o crime aqui não tem condição de procedibilidade. Se isso fosse antes do processo e houvesse até condição de procedibilidade, caberia até prisão preventiva, esse tipo de situação. Chamar a testemunha no lugar em 3 pessoas e coagir a testemunha, isso é um caso até de decretar prisão preventiva, entendeu? Só que, infelizmente, a pena do crime, salvo engano, não tem aquela condição de procedibilidade lá do 313, inciso 1, né? Crime apenado acima de 4 anos de reclusão, coisa assim. Se colocar o CD aqui, é impressionante, chega até engraçado. E, salvo engano, foi feito após após a sentença. Óbvio que se essa prova fosse legítima, em audiência ela ia ser falada, ia ser colhido lá, entendeu? Então fica a critério de vossas excelências analisar a prova e aquilatar, obviamente, de acordo com o livre convencimento de cada julgador aqui presente, mas na nossa experiência tá ficou bastante esquisita a questão, entendeu? Bom, enfim, continuando, a defesa alega ainda que a acusada estaria de folga nos dias dos fatos. Realmente, o documento de folhas 40 comprova que Marilene ela não estava trabalhando no Conselho Tutelar, ela estava sem trabalhar no dia 20 de 4 de 2014, porque vocês vão narrar que ela estaria com uma camiseta do logotipo do Conselho Tutelar. Mas, não obstante, não vejo como isso possa tê-la impedido de cometer o fato típico e antijurídico. Essa alegação não tem influência alguma na consumação delitiva e nem afasta os depoimentos contidos nos autos. Aqui eu cito uma jurisprudência num caso similar, entendeu? Que é uma promessa de doação de casa pré-fabricada no intuito de obter votos, entendeu? E não havendo excludentes de tipicidade, licitude ou culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe. A pena ela foi muito bem dosada pelo meritíssimo juiz eleitoral, fixada no mínimo legal, não havia motivos para exasperar a pena aqui. Estou revisando, obviamente, de ofício, não houve pedido nesse sentido, mas o efeito devolutivo criminal ele é completo, integral, né? Com essas considerações em consonância com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso aviado por Marilene de Arruda Pereira, mantendo a sentença como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Ulisses? Senhor presidente, eminentes pares, eu fiz manifestação escrita de voto, já consta do IPleno. Quero louvar o doutor relator, sempre apreciando com muita profundidade a matéria posta, exaurindo toda a prova. No entanto, eu vou pedir vênia ao doutor relator, senhor presidente. Fiz a revisão dos autos e também ao representante do Ministério Público. Eu estou provendo o recurso e explico por quê. A recorrente foi condenada a 1 ano de reclusão e 5 dias multa, substituídas por restritivas de direito pela prática em tese do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, coloquialmente chamado de compra de voto.
a sentença está vazada nos seguintes termos, no que interessa. Vou citar trechos da sentença, senhor presidente, onde o magistrado de piso diz o seguinte: de efeito, aspas, de efeito, a testemunha Irani Franco de Oliveira afirmou em juízo que Marilene de Arruda Pereira ofereceu uma casa para que ela votasse para o candidato de número 12. Tal versão é confirmada pelo depoimento extrajudicial prestado durante a fase de inquérito policial, bem como durante sua oitiva no Ministério Público. Da mesma forma, a testemunha Edna Aparecida Pereira afirmou ter presenciado o momento em que a senhora Marilene de Arruda Pereira ofereceu uma casa à senhora Irani Franco de Oliveira em troca de um voto de confiança em prol do candidato de número 12. Ressalte-se ainda que, em depoimento extrajudicial, a testemunha Franciele Aparecida Pereira confirmou que viu e ouviu o momento em que a senhora Marilene Arruda Pereira ofereceu uma casa à senhora Irani Franco de Oliveira, para que esta votasse no candidato de número 12. Cito outros trechos e avanço, tendo em vista que esses são os pertinentes. Já a defesa, em razões recursais, assevera 1. Que há contradição nos depoimentos das testemunhas. 2. Que nenhuma credibilidade pode ser dada à senhora Irani. Após profunda análise das provas colhidas durante a instrução processual, tenho que assistir razão à douta defesa. Isto porque os testemunhos que fundamentaram o édito condenatório de Irani Franco de Oliveira, Edna Aparecida Pereira e Franciele Aparecida Pereira são absurdamente contraditórios, bem como de parca credibilidade a amparar um juízo seguro. Irani, suposta vítima da investida da acusada, foi até o Ministério Público narrar o suposto ilícito cometido. No entanto, confesso, não creio que assim tenha procedido porque tem amor a um processo eleitoral justo e limpo, exercendo seu dever de cidadã em denunciar ilícitos. Algo mais obscuro a motivou. A prova dos autos, em especial o próprio depoimento de Irani, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, revelam que a mesma é useira e vezeira em estar envolvida de alguma forma em recebimento de promessas de vantagens indevidas no curso de processo eleitoral. Na fase extrajudicial, Irani, nas folhas 11, além do fato apurado nesses autos, narrou outros 2. No mesmo tempo em que ela foi ao Ministério Público narrar o crime apurado nesses autos, ela, no mesmo depoimento, ela narrou outros 2. O primeiro, relacionado a uma proposta de compra de votos feito por pessoa de alcunha Marciona, que havia lhe prometido, caso votasse no 12, o pagamento de uma conta no valor de R$ 423 que aquela tinha com a Avon. O segundo fato narrado, fora esse desses autos, ou seja, o terceiro, relaciona-se a uma suposta consulta gratuita em troca de votos realizada por Dr. Sérgio, candidato a vice-prefeito com o número 12. O fato pertinente a Marciona não se comprovou, tendo o Ministério Público pedido o arquivamento dos autos em relação a ele, folha 101 e 103. Aqui, o que chama mais atenção foi o fato de Irani ter confessado que aceitou a oferta de Marciona de pagar sua dívida perante a Avon, tendo inclusive ido atrás desta no comitê de campanha em razão da promessa. Já o fato relacionado ao Dr. Sérgio, denunciado por Irani no mesmo instante dos fatos apurados nesses autos, também teve pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público. No entanto, em relação a este, várias nuances chamam a atenção. A primeira nuance relaciona-se a uma entrevista de áudio e vídeo dada por Irani ao lado do Dr. Sérgio após a denúncia, aonde nela a mesma afirmou que estava profundamente arrependida por ter mentido a respeito desse candidato, estando naquele momento falando aquelas palavras para corrigir o erro cometido. Após, perante a autoridade policial, afirmou Irani que deu esta entrevista por medo, bem como confessou ter recebido em seu contexto uma cesta básica no valor de R$100, que havia sido paga por João Bicário, sendo que a vantagem foi retirada por ela diretamente do mercado Marafon. A proprietária do mercado inquirida, flagrantemente sem nenhum interesse na contenda, afirmou que este fato nunca ocorreu, ou seja, João Bicário jamais deixou cesta básica paga, bem como Irani nunca foi retirar a cesta básica destinada à mesma. A segunda nuance, em relação ao fato envolvendo o candidato Dr. Sérgio, por denúncia de Irani, feita no mesmo momento do que se apura os fatos desses autos, diz respeito à instauração de investigação judicial na zona eleitoral para apurá-lo, que tramitou sobre o número 86613-2012-611-0021. Julgada improcedente a ação, este regional apreciou o recurso da parte sucumbente,
que foi relatado pelo ilustre Dr. Pedro Francisco, então membro desse tribunal, que fez consignar o seguinte em seu voto quanto ao depoimento prestado por Irani naqueles autos. Cito o voto do Dr. Pedro Francisco, aspas, o depoimento gravado em áudio e vídeo, falando de Irani, é incoerente e confuso. A senhora Irani se mostra nervosa e se contradiz em vários momentos, quando indagada acerca do ocorrido. Tal depoimento, no meu sentir, não pode ser considerado como prova suficiente e idônea a imputar a conduta aos recorridos. A partir dos fatos narrados pela senhora Irani, chamam a atenção duas situações curiosas, que afetam a credibilidade do depoimento, como muito bem apontado pelo MPE em alegações finais. Primeiro, na entrevista concedida à coligação recorrente, a testemunha diz que, durante consulta, o recorrido teria perguntado a ela quantos eleitores havia em sua casa. Indagada pelo juiz sobre esse ponto da conversa, a testemunha se contradiz, ora dizendo que houve a pergunta pelo candidato, ora dizendo que não houve. Fecho aspas. No julgamento da mesma AIGE, assim se manifestou a desembargadora Maria Helena Povas, então com assento nesta corte, aspas. O depoimento da testemunha principal do feito, Irani Franco de Oliveira, mostrou-se vacilante, frágil, contraditório, insubsistente, inverossímil, portanto, incapaz de servir de fundamentação para uma condenação nessa seara eleitoral, notadamente nos processos como o presente, em que se busca a cassação dos diplomas dos representados. Reitero que não há nos autos prova, muito menos robusta, quanto ao ponto suscitado, apenas existindo o depoimento confuso e nada confiável da testemunha Irani Oliveira. Cito outro trecho, passo adiante ainda do voto da desembargadora Maria Helena. Acresce a dúvida quanto à confiabilidade do teor dos fatos trazidos pela senhora Irani, a forma como se conduziu na audiência perante o juiz da instância de piso, esse que a todo instante vacila e se contradiz. E em dado momento, por exemplo, ao ser questionada, assevera não se lembrar de fato que ela mesma acabara de informar, alusiva ao número de eleitores que teria em sua casa e que teria sido objeto de pergunta do recorrido, conforme folha 242. E continuo. É certo, como colocado pelo ilustre representante do Ministério Público perante esse regional, que a situação fática posta na AIGE difere da que aqui se apura. No entanto, como fiz ver ao norte, as denúncias foram feitas no mesmo momento, sendo que estou a citar dados concretos, elementos idôneos para se concluir pela falta de credibilidade da denunciante. Então, senhor presidente, eu estou trazendo essas duas outras denúncias que ocorreram no mesmo instante e analisei elas, porque consta dos autos, para demonstrar que, tanto em uma quanto outra, ficou demonstrada a falta de credibilidade dessa senhora. E continuo, mas não é só. Voltando os olhos especificamente para o caso desses autos, verifiquei que, em juízo, Irani afirmou que a acusada Marilene de Arruda Pereira compareceu em sua residência e afirmou que, se ela votasse no 12, receberia uma casa. Ainda em juízo, em um primeiro momento, Irani afirmou que apenas Edna havia testemunhado este fato, sendo que logo na sequência titubeou e afirmou que Franciele também havia presenciado o crime cometido. Na fase extrajudicial, Irani afirmou que a vizinha Edna estava em sua casa no momento dos fatos. Antes de prosseguir, faço uma pequena pausa para esclarecer que Edna e Franciele, vizinhas de Irani, são mãe e filha. Esta última, segundo restou incontroverso nos autos, trabalhou para a coligação adversária àquela que a Rê Marilene estava a pedir votos, ou seja, para o candidato número 55. Voltando ao caso, verifiquei que Edna, inquirida em juízo, afirmou, diferentemente do que afirmara Irani, que não estava na casa desta no momento dos fatos. Alegou isto sim, que ouviu a conversa de dentro de sua própria casa, demonstrando que isso era possível, já que as residências ficavam janela com janela. Outro fato digno de registro é que Edna, na fase policial, alegou que não viu e nem ouviu tais declarações de Mari, acusada nesses autos, oferecimento de casa em troca de votos. No entanto, em juízo, mudou seu depoimento e afirmou que ela mesma havia presenciado a oferta, já que, rememoremos, as casas ficariam janela com janela. Ora, Edna estava na casa de Irani, como esta disse, ou na sua própria casa, ouvindo tudo da janela. Edna presenciou os fatos, como disse em juízo,
ou ouviu dizer, como disse na delegacia. Esses fatos são controversos. Já Franciele, filha de Edna, também ouvida na fase extrajudicial, aumenta as incertezas sobre a realidade dos fatos. Isto porque esta pessoa, quando ouvida na sede do Ministério Público, a Folha 14, não mencionou nada sobre a suposta oferta da casa por Marilene Irani, a despeito de ter relatado a visita daquela a esta, com pedido de voto para o candidato número 12. Confrontada a respeito desta omissão, Franciele, para tentar explicar não ter mencionado nada a respeito, afirmou às folhas 59 e 60 que a culpa por essa omissão foi de Rúbia, funcionária do MP, que teria alegado a ela que esta ocorrência não precisaria constar do termo de depoimento, já que a Irani já o tinha relatado. Como se não bastasse, constatei que a defesa, na folha 249, junta um CD, com gravação ambiental realizada no local de trabalho da acusada, qual seja, no Conselho Tutelar, onde Irani procura espontaneamente Marileide e tenta justificar a denúncia que fez contra ela, alegando suposta pressão de terceiros. E aqui eu quero esclarecer que da onde que eu extraí a conclusão de que ela foi espontaneamente, que ela, nesse vídeo, ela fala, por isso que eu vim aqui, que era para esclarecer, porque eu fui muito pressionada a dar aquele depoimento, então por isso que eu vim aqui. Como a gente não tem o que aconteceu antes, por conta disso eu deduzi que ela foi lá e não foi chamada. Evidentemente que é uma dedução, não tem essa prova. Esclareço que a gravação essa desse CD lá no Conselho Tutelar, além de realizada em local público, teve o nítido objetivo da acusada em fazer prova para sua defesa, o que faz acionar as exceções, que sempre tenho destacado como hábeis a decretar a licitude deste elemento probatório. Nesse sentido, cito um precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, aspas, vídeo realizado em local aberto ao público e sem nenhum controle de acesso não está protegido pelas garantias constitucionais de privacidade e intimidade, fecho aspas, e Vossas Excelências sabem que eu tenho defendido aqui, já votei pela ilicitude de gravações ambientais, fazendo a ressalva de quando elas ocorrem em ambiente público. E continuo, portanto, a gravação de folhas 249 é lícita, de modo que, avaliando seu conteúdo, mais uma vez identifique situação sólida, retirar a credibilidade do depoimento da suposta vítima, Irani, bem como demonstrar a fragilidade do acervo probatório. A propósito, a negativa de autoria da recorrente mais se encaixa com a realidade do que a versão acusatória. Veja que se Marilene tivesse realmente oferecido casa em troca de voto, teria feito o mesmo quando conversou com Edna antes de se dirigir até a casa de Irani. No entanto, diferente disso, Edna, em momento algum, relatou o oferecimento de qualquer vantagem por parte da acusada na conversa que tiveram no local dos fatos, aspecto relevante a ser observado, notadamente em crimes desta natureza. Não tem qualquer sentido imaginar que Marilene, visitando uma série de pessoas, iria escolher uma única para contemplá-la com pedido de voto em troca de uma casa da Tavênia. Por fim, pertinente transcrever excerto do relatório da autoridade policial, quando do encerramento das investigações, ao afirmar, folhas 86 a 88, disse o delegado de polícia, a prova contida nos autos é meramente testemunhal e extremamente frágil, eis que a própria denunciante se contradisse nas entrevistas que prestou e também perante a Justiça Eleitoral. Quanto às declarações de Irani, temos que Marciona não praticou crime algum, isso porque o oferecimento de vantagem teria vindo da tal mulher. Quanto a Mari, tal pessoa é sabidamente pobre e não teria condições reais de prometer uma casa a ninguém, de modo que tal promessa, se de fato ocorreu, não teria seriedade suficiente. Em outras palavras, as próprias acusações vistas isoladamente são contraditórias e frágeis. Por sua vez, as únicas testemunhas que corroboram o relato de Irani são parentes próximos de um cabo eleitoral do 55, a qual foi detida por boca de urna no dia das eleições. Ou seja, tudo indica que Edna e Franciele eram partidárias do 55 e não possuem isenção suficiente para se fazerem acreditar, ou seja, poderiam querer prejudicar o grupo rival. Realizadas todas as diligências possíveis e visando o esclarecimento do fato, considerando a negativa dos suspeitos, cujas declarações foram ratificadas por outras testemunhas, a autoridade policial não vislumbra a existência de indícios suficientes para o indiciamento formal dos suspeitos,
de modo que sugere o arquivamento do presente inquérito policial. E continuo. Para condenação criminal, é necessário que a prova, especialmente quando meramente testemunhal, seja robusta, firme e segura, notadamente na arena eleitoral, onde interesses outros estão em jogo. Estou citando, senhor presidente, 2 precedentes, vou poupar vossas excelências da leitura, sobre a necessidade da robustez da prova, coisa que, data veniam, não vi em razão de não ter como hábil o depoimento de Irani, entendi que ela não tem credibilidade. Estou dizendo, com estas considerações, tendo em vista não ter restado provado de maneira sólida, segura a existência do fato, dou provimento ao recurso defensivo para absolver Marilene de Arruda Pereira, nos termos do artigo 3862 do Código de Processo Penal. Determino, por fim, a extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público Eleitoral para apurar a possível prática do crime de falso testemunho, eventualmente praticado por Edna Aparecida Pereira, bem como eventual prática de denunciação caluniosa por parte de Irani Franco de Oliveira e Franciele Aparecida Pereira. É como voto, senhor presidente. Eu estou entendendo. Então, em síntese, que não há prova de que ela tenha cometido o crime. Por isso está encaminhando o voto. O tipo penal há. Né? Só que não há prova da existência do fato. Da existência do fato. Certo. Doutor Ricardo. Há um voto divergente. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Certo. Os demais aguardam? A unanimidade foi afastada a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, o relator desproveu o recurso. O revisor os proveu. Pediu vista o doutor Ricardo Gomes de Almeida. E os demais aguardam. Julgamento suspenso. Como não há mais nenhum processo em pauta, eminentes colegas, eu agradeço a todos e a todas e declaro encerrada a sessão, apenas fazendo um apontamento que nós teremos amanhã a sessão, né? Portanto, na quarta-feira. Muito obrigado a todos.